Hoje é um culto de missões e o meu assunto com vocês é um povo que não era povo. Deus tem muito povo que não é povo de Deus. São povos, são línguas, são nações, são tribos, são etnias, ok? Mas não são povo de Deus. Então há um povo que não era um povo. Romanos capítulo 9, versículo 24 a 26. Depois Romanos capítulo 15. Então vamos lá no Romanos 9. Romanos 9, capítulo 24 a 26. Eu vou começar a ler no 22 para fazer mais sentido. Diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Agora Romanos 15, 20 e 21. Esforçando-me, é Paulo falando. Paulo era um missionário. Ele estava em missões. Essa é uma das viagens missionárias dele. Então ele estava dizendo assim, ó: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho aonde Cristo, não aonde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aonde vê-lo aqueles a quem não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém. Amados, missões é algo que é parte inerente do plano da salvação de Deus. O que Deus está querendo fazer é construir uma grande família de muitos filhos e filhas, à semelhança do seu único filho, Jesus. Onde que está escrito isso? Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Deus quer uma grande família de muitos filhos e muitas filhas à semelhança do seu único filho Jesus. Esse é o grande plano de Deus. E sabe, salvar o perdido é indispensável para Deus, para ter essa família de muitos filhos como Jesus. Essa é a missão de Jesus, a que ele veio realizar aqui no mundo. Ele veio para que a gente pudesse ser salvo, para que aqueles que não conhecem Jesus pudessem ser salvos e se tornar família de Deus. E Deus, lá na cabeça dele, graças a Deus, que não é minha, é dele, ele sabe quantos filhos ele tem. E sabe, Jesus só vai voltar quando o último dos filhos de Deus tiver conhecido a Jesus e se tornado filho. Porque, por causa da soberania de Deus, nenhum filho dele vai ficar para trás. Nenhum filho, sem conhecer Jesus. Então, a missão de Jesus hoje está sendo continuada por mim e por você. Nós temos que ir, ok? Ou melhor, a palavra lá no original é indo. Isto é, enquanto você vai fazendo discípulo. Indo fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, falado. E então ele diz: então estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, enquanto nós vamos fazendo missão, né? E às vezes alguém vai mais longe, vai lá na Índia, vai lá na África, daqui a pouco vai no Nepal, né? O ano que vem eu estou planejando uma viagem para o Nepal. E então estamos indo. Mas você também precisa ir. E você está indo enquanto você vai para o seu trabalho, muitas vezes. Se você esquecer de quem você é, você está esquecendo do propósito para o qual Deus te chamou. E o propósito que Deus te chamou é esse. É que você, como parte dessa grande família, faça parte da construção dessa grande família.
E esse é o chamado missionário. Esse é o chamado missionário. É chamado missionário para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para outra nação. Quando você viajar, for para a praia, quem você encontrar na praia. Você está sempre em missões aonde você estiver. Sempre. Se você esquecer que você é um missionário, sabe o que acontece com você? Você está esquecendo da sua identidade. Você está esquecendo de quem você é. Se você esquecer, se for em algum lugar e você não tiver claro na tua cabeça, cheguei aqui, chegou Jesus, chegou um missionário. Se você esquecer disso, você está esquecendo da tua identidade. Porque a tua identidade é formada pelo que Deus diz que você é. Pelo que Jesus morreu para você ser. E Ele morreu para você ser filho, filha de Deus. E Ele morreu não só para você ser, mas também para você fazer. Porque missão, primeira coisa que tem que acontecer na tua vida é que você tem que ser. Não adianta. Senão você vai ouvir a palavra que aqueles pessoal lá de Mateus ouviu de Jesus. Senhor, no teu nome nós curamos, no teu nome expulsamos demônio. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Isto é, vocês não eram. Então, primeiro tem que ser, mas depois tem que fazer. Ok? Tem que fazer. Mas como assim, pastor? Tem que fazer obras. Claro, a fé sem obras é morta. Mas não é as obras que você pensa. É as obras, segundo a Bíblia, que está escrito lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 10 por lá. As obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nelas. Deus tem obras preparadas para você de antemão, para você andar nelas. Às vezes a gente chega bem na frente da obra que Deus tinha preparado para a gente de antemão, para a gente andar nela, e a gente não anda. A gente sai do lado. A gente sai do lado, pega um atalho, vai para o outro lado, vai para a direita, vai para a esquerda, não anda na obra que Deus preparou. Então, esse é o conteúdo que eu queria falar com vocês, de quem você é e do que nós vamos fazer, ok? Porque ainda Jesus realiza a missão através de você e de mim. Jesus ainda está realizando a missão. Ele não terminou a missão. Sabe quando a missão vai terminar? Quando o último se converter. Veja o que está escrito aí, capítulo 17, versículo 18 a 20. Depois, capítulo 20, versículo 21. Assim como tu me enviastes, quem enviou? O Pai. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você é enviado exatamente como o Pai enviou Jesus. É isso que está escrito no texto. Não é palavra minha. Ok? Isso é textual. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Aí veja o próximo versículo. É a favor deles que eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Sabe o que Jesus está dizendo aí? Para que missão aconteça, eu tive que me santificar. Sabe o que é santificar? Às vezes você pode perguntar, mas espera aí, Jesus já não era santo? Sim, ele era santo. Mas a palavra santificar significa separar-se para. Então Jesus era santo, nunca teve pecado, nunca cometeu pecado. Ok? Nasceu de Maria, sem pecado. E aí então ele se separou para Deus, para o Pai. Para fazer o que o Pai tinha para ele, para ser feito. E sabe como é que ele fazia isso? Ele dizia assim, o filho de si mesmo nada pode fazer. Tudo aquilo que o filho vê o pai fazer, de igual modo, o filho faz. A vontade do pai. Tudo que o pai queria, ele fazia. O que o pai não queria, não fazia. Então, para isso Jesus se santificou, se separou. Ok? Agora veja o que diz aí mais. Assim como tu me enviastes, eu também vos enviei. Agora vocês são enviados. É a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus quer que você seja santificado na verdade. O que é, pastor, ser santificado na verdade? É ser separado
daquela maneira que a Bíblia fala que você tem que ser. Então, Deus, por meio de Jesus, separa você, santifica você. E santifica você para quê? Para missões, com um propósito. Deus é um Deus de propósitos. Ele santifica você com um propósito. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, Ele santifica para que você possa também ser santificado. Sabe por que você tem que ser santificado? Veja o próximo versículo. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da sua palavra. Ele se santificava para que você pudesse se santificar, para que outros, uma vez que você se santificou ou se separou para Deus, entenda bem isso, quero voltar aqui e dizer, ser santo não é ter uma coroazinha na cabeça, ok? E não pecar mais. Não, a palavra santo na Bíblia quer dizer separado para Deus, para ser o que Deus quer, para fazer o que Deus quer, isso é o santo. Tem que ser santificado na palavra. E aí quando você está santificado na palavra, e você conhece uma pessoa que não conhece Jesus, você diz assim, olha, eu tenho uma notícia para você. Jesus morreu por você. E a tua palavra sai da tua boca, com uma espada afiada de 2 gumes. Entra no coração. E a pessoa então, e a pessoa começa a sentir convicção. E lá dentro, sem ela entender, ela sente uma comoção lá dentro. Estou descrevendo a minha vida. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu comigo. E aí então ela sente essa comoção. E ela sente um desejo de entregar a vida para Jesus. Ninguém tem esse desejo sem a palavra. É a palavra que produz esse desejo de entregar a vida para Jesus. Amém? Então agora olha. A ordem continua até que a missão se cumpra. Veja Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Níger quer dizer negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Colasso quer dizer mamou no mesmo peito da mãe. Esse cara mamou na mãe do Herodes. Colasso de Herodes, era ele. Camarada importante. Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala, é Deus que fala. Não sou eu que resolvo. Agora eu vou ser missionário. Vai por você mesmo, se o Espírito Santo não falar com você. Mas Ele está falando. E Ele quer falar. E Ele está falando hoje. E a missão é para todo crente. Não é para alguns crentes. Ok? Veja o que disse o Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo-lhe a mão sobre eles, os despediram. E eles se foram para a missão. Se foram para o campo missionário. Entenderam isso? O Espírito Santo quer separar você. Se Ele separar você, sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar as condições. Mas Senhor, como é que eu vou? Moisés, Senhor, sou pesado de língua, não sei falar. Tá bom, te dou o teu irmão, vai ajudar você, vai falar com você, por você. O Senhor que envia vai providenciar os recursos que você precisa, as maneiras de fazer, o lugar que Ele quer que você vá. Ele vai providenciar para você. Porque o Deus que chama é um Deus fiel para fazer aquilo que Ele está chamando para ser feito. Vejam Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Quando diz nações, a palavra grega é etnia. Etnia é um grupo de povo. Por exemplo, no Brasil nós temos dezenas, centenas de etnias. Então virá o fim. Então virá o fim. O que quer dizer isso? O fim não vem antes do evangelho ser pregado. Se você está entendendo o que está lendo, não vem. Porque isso precisa acontecer. Amém? Então como é que isso vai acontecer se alguém não for? Como é que vai acontecer isso? Então, se Deus está chamando, temos que ir, porque Deus vai providenciar a maneira.
Então olha só, missão é parte da nossa identidade, assim como foi de Jesus. João capítulo 17, versículo 21. Nós temos aí o Pedro também, se você quiser ler, depois você pode ler. Encontraram? Vamos fazer a leitura. A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja. A unidade da igreja é feita quando você se decide a fazer missões. Todos vão ser um. Ok? Eu pude sentir essa unidade agora indo na Índia. Com vocês. Eu pude sentir o poder da oração. Nossa, coisas assim tremendas. Que eu olhava assim e dizia, agora vai ser complicado. Deixa eu contar isso para vocês bem rapidinho, que eu quero terminar. Eu estava lá, nesse lugar principal, lá do pastor David, e tinha um demônio lá, chamado Shiva, aquele que tem muitos braços. Ele tem uma cobra enrolada no pescoço, que se chama Naga. É um dos demônios, dos principados mais poderosos na Índia. E começamos a pregar logo no primeiro dia. E o pastor disse assim, olha, e aí uma garota caiu no chão e começou a rolar. E o pastor estava do meu lado e disse assim, olha, já faz uns 5 meses ou 4 meses ou mais que essa garota está assim. E ela está possessa do Shiva. Nós já tentamos expulsar um monte de vezes. A gente diz sai, ele diz não. E a gente solta ele. A garota vai molhado para casa. Isso aí já está acontecendo um monte de tempo. Aí eu disse, então hoje terminou essa história. Tem que terminar essa história. Não é possível isso. Que Jesus é esse que nós servimos. Que não consegue lidar com o Shiva. Não interessa quem o Shiva é. Jesus é maior. Aí terminamos o culto e tal. Ficou só a liderança, umas 20 pessoas mais ou menos. Aí nós descemos e a garota estava caída. Começou a rolar. Ela vinha rolando assim, ó. Parecia um rolo compressor assim. Vinha derrubando as pessoas. E aí eu estava aqui. Ela vinha rolando de lá. Chegava no meu pé, ela parava. Ela voltava para trás. Aí pela terceira vez que ela foi e voltou rolando, ela levantou os braços, eu segurei no braço dela e disse, Jesus segura você. E você está agora seguro pelo Jesus que vive em mim. E ela, mas que nada. Eu estava seguro pelo Jesus que vive em mim. Eu disse, agora você vai ter que sair. E aí, sai, não saio, sai, não saio. 20 minutos, sai, não saio. Eu falei, opa, aqui eu preciso de uma estratégia nova, porque eu não sei bem que demônio é esse. Aí o pastor disse, esse aí é o Shiva e a Naga. E já disse para a gente o nome dele antes. Eu falei, então eu disse, Senhor, me mostra agora o que eu preciso fazer aqui. E aí de repente a garota começou assim, com as mãos, Eu falei, opa, tem consagração nas mãos dela. E ela põe a mão na testa. Eu falei, a cabeça também. Aí eu, segurando a mão dela, eu disse, agora eu vou soltar as tuas mãos. E ela estava deitada. Shiva, você vai pôr essa garota sentada na minha frente. Eu soltei as mãos delas e ela sentou. No nome de Jesus, você fica sentado aí, não move mais. E aí, eu falei, agora põe a tua mão sobre a minha mão, que eu vou consagrar a tua mão, Jesus. Ela com a mão esquerda, rapidinho, não teve muito problema. Aí eu orei, consagrei a mão dela para Jesus. Eu falei, agora a direita. Gente, uns 20 minutos para essa garota pôr a mão direita na minha mão, porque era a mão que tinha sido consagrada. O pai dela e a mãe dela tinham consagrado ela para esse Shiva, que era para ser o pai dela daquele dia da consagração em diante. E esse Shiva já tinha matado a mãe, o pai, um irmão e uma irmã. Só faltava ela para matar na família. E ele queria matar ela. E aí então eu disse, põe a mão. Interessantíssimo. Todas as pessoas olhando, ali a liderança, ela vinha assim, ia fazer assim, ai! E berrava, né, desesperado, tirava a mão. Aí punha assim, e nada. Eu falei, olha, em nome de Jesus, para com essa palhaçada, põe a mão aqui. E aí, falando em português. Porque não adiantava falar outra língua, né? Não falo a língua do Chico, mas ele entende a minha língua. E aí,
E aí, de repente, ela pôs a mão. Aí eu orei, consagrei, botei a mão na cabeça, ela se revolvia como uma cobra. Na cabeça eu estava lidando com a naga, nas mãos com o Shiva, que tinha muitos braços. Aí repreendi o demônio, pá. Aí ela acordou e falou, aonde que eu estou? O que está acontecendo? Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia onde estava, não sabia nada. Então olha, é isso que Deus tem separado você e eu, para a gente arrombar as portas do inferno e pegar aqueles que estão lá, que pertencem a Jesus, e apresentar Jesus. Aí oramos com ela, ela recebeu Jesus, ficou mais um dia lá, ela tinha sido completamente despersonalizada por esse demônio chamado Shiva e essa naga. Aí eu disse para ela, daí na manhã seguinte nós fomos para fazer um trabalho de cura interior com ela. Eu disse, olha, pus uma cadeira e disse, senta do meu lado. Ela veio e pum, se dobrou nos meus pés. Eu falei, não, você não vai se dobrar nos meus pés. Aí o pastor falou, pastor, essa é a cultura, mulher aqui não senta do lado não. Falei, em nome de Jesus está quebrada essa maldita cultura aí agora. Eu disse para ele, essa menina acabou de se tornar minha irmã ontem. Ela é sua irmã, ela tem agora 2 irmãos pastores e ela é sua irmã pastora. E ela tem uma irmã pastora. E agora então, você tem o mesmo pai que é o nosso pai. Nós somos filhos do mesmo pai. E você vai sentar aqui nessa cadeira. E ela sentou na cadeira. Eu comecei a falar com ela e recuperar a identidade dela, perdida. Ela não sabia quem ela era. E sabe, ela, uma bênção. Ela ficou lá mais uns 3, 4 dias por lá. Uma bênção, a menina. Vocês estão entendendo? É para isso que Jesus nos constituiu. Ok? Para que o mundo creia. Para que as pessoas sejam libertas. Para que o diabo solte as garras daquele que pertence ao Senhor. Amém? Meu último tópico aqui. Eu escrevi um tópico aqui sobre o motivo de missões é o amor de Deus pelo perdido. Em Romanos capítulo 9, versículo 24 e 25, fala do amor de Deus pelos perdidos. Porque por amor Deus transforma quem não é filho dele em filho. É pelo amor de Deus. Vós que não erais filhos, agora sois filhos. Vós que não eram povo, agora sois povos. Por amor. Deus amou o mundo, quem não era povo, quem não era filho, de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se torne filho, filha de Deus. Ok? Então, presta atenção. Esse é o motivo de missões. É o amor de Deus pelos perdidos. Se a gente não tem esse amor no coração, a gente está igual o filho que ficou em casa da parábola do filho pródigo. Não tem o mesmo amor de Deus no nosso coração. E aí não vai querer aceitar os outros. Não tem compaixão pelos outros. Os outros, não estou nem me lixando. Aconteça o que acontecer. Não pode. Somos filhos de Deus. Temos que ter o mesmo amor no coração por Ele. O amor de Deus transformador produz justificação. Pode pôr Romanos 9:30 para mim, por favor? Presta atenção. É o amor de Deus que te justifica. Não é a tua própria justiça, não é o que você merece, não é quem você é, não é o que você pode. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. É a fé. Eles não buscavam justificação, mas pela fé foram justificadas. Quando tiveram encontro com o amor do Pai. Então foram justificados. Amém? Tremendo isso, né? O amor de Deus só pode ser encontrado pela fé em seu Filho Jesus. Romanos 9, 31 a 33. Não pode. Está aí no 30, põe o 31, por favor. Romanos 9, 31 e 33. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Porque ninguém vai ser justificado por lei. É pela fé, por meio da graça, baseado no amor de Deus. Por quê? Porque não decorreu da fé, mas sim como que de obras, tropeçaram na pedra de tropeço que é Jesus. Entenderam isso? Então, a razão, o motivo
de missões é o amor de Deus pelos perdidos. E esse amor é o amor com o qual você foi amado. Se ele não se manifestar na tua vida, tem alguma coisa que não está legal na sua vidinha. Se esse amor não se manifestar no seu coração, tem alguma coisa que não está certo. Porque como é que você vai ter o amor de Deus, salvo pelo amor de Deus, salvo porque algum missionário algum dia veio e falou para alguém, que falou para alguém, blá, 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 chegou a você. Isso é o resultado de missões. Como é que esse amor não vai estar no teu coração? Se não tiver, tem alguma coisa errada. Amém? Agora, terminando. O alvo de missões é a glória de Deus. Por que nós fazemos missões? Por causa da glória de Deus. Deus quer ser glorificado. Jesus fez um esforço missionário para glorificar o Pai. João 17, 1 a 4. Pode colocar lá para aí? João 17, 1 a 4. Jesus fez um esforço missionário para glorificar o Pai. Olha lá, ó. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o Filho, para quê? Para que o Filho te glorifique a ti. Deus quer glorificar você. Sabe o que é glorificar você? É pôr a glória dele em você. Para quê? Para que você glorifique o Pai. Amém? Amém? Ok, próximo. Assim como lhe conferiste as autoridades sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe destes. 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Eu tenho uma pergunta para você. Você está envolvido com a obra que Deus te enviou para fazer? E pastor, e qual é a obra? Eu não sei qual é a obra. Então você não está envolvido. E como é que você vai terminar uma obra se você não está nem envolvido na obra? Se você nem sabe qual é a obra? Você vai dizer: mas pastor, e agora? Como é que eu saio dessa? Muito simples. A Bíblia diz: pede-me e recebereis, busque e achareis, bata e se abre. Está escrito na Bíblia. Você fala com Deus: Senhor, eu estou aqui com um propósito, porque o Senhor é Deus de propósito. Qual é o teu propósito para mim? Aí Deus pode dizer para você: eu tenho um grande propósito para você. Você vai ser uma mulher de negócios poderosa. Você vai sustentar milhares de missionários no campo missionário, onde não tem nenhum missionário. Tudo tem que ter uma razão correta. Se a razão correta não for a glória de Deus, e você for milionário, você não tem nada. Tudo isso vai ficar aqui, e você não tem nada. O pastor Chichel já falou. Tudo fica aqui, você não tem nada. Ok? Entendeu isso? Então o alvo de missões é a glória de Deus. Também nós devemos nos esforçar, porque Jesus se esforçou. Ele terminou a obra. Aonde que você está na obra? Em que altura você está na obra? Pastor, nem comecei. Ai. Quantos anos você tem? Não responda para mim. Isso é tão pessoal. Mas você vai ter que responder essa pergunta para Deus, não para mim. E é muito mais sério responder para Ele do que responder para mim. Ok? É uma pergunta que tem que ser respondida. Não tem como. Tem que ser respondida. Ok? Nós também temos que nos esforçar em missões. Devemos obedecer o Espírito Santo e enviar missionários. Nós temos um novo missionário que a partir desse mês nós estamos sustentando lá na Índia, numa dessas igrejas novas. Nós já estamos agora com o missionário transcultural 3. Ok? Então a Índia é o 3º. Esse era o nosso alvo para esse ano. Já cumprimos o nosso alvo. 3 missionários no campo missionário. Já estamos com eles. Ok? Agora, cadê o separar-me agora? Eu estou doido para separar. Minha mão está coçando. Eu estou querendo separar alguém. Mas Deus precisa falar com você.
Porque não adianta nada Deus falar comigo e eu dizer, você, rapazinho, Deus tem para você um chamado missionário. Mas se Deus não falar com você, então Deus vai falar com você e você fala comigo. Pastor, Deus está falando comigo. Eu tenho um chamado missionário. Eu vou dizer aleluia, glória a Deus. Vamos fazer tudo o que tem que ser feito. E a gente vai fazer. E vamos enviar você, e vamos sustentar você, e você vai ser uma bênção. E daí para frente, aleluia e glória a Deus. Amém? Terminando. Finalmente, os salvos serão apresentados diante do trono para a glória de Deus. Apocalipse 7, 9 a 10. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém poderia enumerar. Agora presta atenção. Quem era essa multidão? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestidura branca, com palmas nas mãos. Próximo. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Próximo. E todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos, e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam os seus rostos e adoraram a Deus. A adoração a Deus, a glória a Deus. E esse é o fim da história. O fim da história é a glória de Deus. O fim de missões é a glória de Deus. É por isso que essa igreja é missionária. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Presta atenção aqui, ó. Olha para mim, estou concluindo. Você está fazendo aquela oração, vem Jesus. Se você está fazendo essa oração, vem Jesus, e você não está fazendo nada, você é um hipócrita. Desculpe a seriedade, mas é tão sério assim. É um hipócrita. Você está dizendo, vem Senhor Jesus. Jesus diz, estou doido para voltar, mas não posso voltar porque você não evangeliza. Tem um número dos filhos que tem que ser completos. Cadê você? Cadê a tua parte? Cadê o que você está fazendo? Essa é a conclusão.